Olá, boa tarde. Eu sou Pedro Doria e vou conduzir o debate de hoje. Esse é um evento realizado pelo Estadão com patrocínio do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, instituição renomada que há 63 anos trabalha em prol do desenvolvimento do setor de petróleo e gás no país, congregando mais de 200 empresas associadas com atuação nos diferentes elos da cadeia produtiva. E, claro, do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sindigás, uma instituição com reconhecida tradição no segmento há quase 50 anos, que conta com 8 empresas associadas representando 95% do mercado de GLP e com atuação em todo o território nacional. Sejam bem-vindos. No evento de hoje, esse nosso evento de hoje vai mergulhar em um tema bastante atual e que impacta toda a sociedade brasileira. Nós vamos discutir com especialistas, governo e academia aspectos relativos à importância da marca nos mercados de combustíveis líquidos e de GLP. A construção de um relacionamento estreito e contínuo entre uma marca comercial e o cliente é um dos principais objetivos das empresas, independentemente do setor de atuação. Nos segmentos de combustíveis líquidos e de GLP, essa premissa, é claro, não é diferente. Especula-se se a marca serve como defesa do interesse do consumidor, como garantia de qualidade ou mesmo de segurança, ou como reserva de mercado às empresas que operam no setor e fator redutor da competição. Ao longo desse debate, vamos dar luz aos diferentes aspectos que envolvem essa temática e os seus potenciais impactos no dia a dia dos brasileiros. Agradecemos a presença do Hélder Queiroz, professor do Grupo de Economia da Energia da UFRJ, do Bruno Caselli, superintendente de defesa da concorrência da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Vinícius Marques de Carvalho, professor de Direito da USP e advogado, e do Bruno Miragem, sócio do Lima Marques Miragem Advogados, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que participam aqui conosco. Antes de começar a conversa, eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando pelas mídias sociais do Estadão. Clique no link da bio, faça o seu cadastro e mande sua pergunta para interagir com nossos especialistas. Inicialmente, seria interessante traçarmos um panorama sobre o assunto. Eu vou começar com o professor Hélder, pedindo para que nos explique como estão organizados os mercados de combustíveis líquidos e de GLP hoje, do ponto de vista regulatório e dos modelos de negócios existentes. E, de forma breve, o papel que as marcas têm nos diferentes mercados, tanto do ponto de vista de interesse do regulador, como, claro, do consumidor final. Professor. Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite. Agradecer ao Estadão essa oportunidade de ter esse debate conduzido por você, Pedro, e compartilhar, é uma satisfação compartilhar essa mesa virtual com Bruno Caselli, Bruno Miragem e Vinícius, com os quais eu já tive diferentes oportunidades de trabalhar e interagir. A sua pergunta, imaginando que eu não vou ter 2 horas, eu tenho que tratá-la de uma forma bastante breve. Talvez a melhor maneira é começar por um elemento até que você mencionou, os elos da cadeia produtiva. Então, a organização desse setor, historicamente se fala do setor de petróleo, existem atividades do poço ao posto, né? Então, a partir da produção do petróleo, que, por sinal, o preço, neste momento, está bastante elevado, vai para as indústrias, para o segmento de refino, para a indústria do refino. No caso brasileiro, a gente tem uma particularidade, que muito embora seja também um setor liberalizado, a gente tem a presença dominante da Petrobras, que iniciou agora um processo de alienação dos ativos de refino, que vai demorar ainda algum tempo. Então, a gente está num momento, inclusive, histórico, porque se a gente lembrar que nos anos 50, quando foi criada a Petrobras, ela foi criada, no primeiro momento, para construir o parque de refino do país. Naquela época, a gente importava muito derivado, não tinha uma produção de petróleo relevante. Ao construir, ao longo dos 20 primeiros anos, digamos assim, esse parque de refino, de maneira integrada e otimizada,
né, conseguiu se garantir para o estágio de desenvolvimento e crescimento importante que o Brasil estava ali entre os anos 50 e até o primeiro choque do petróleo, sobretudo, né, conseguiu dotar o país de uma estrutura de abastecimento que envolve toda a logística de movimentação e que permitiu a gente ter uma garantia, que é o princípio, para mim, básico de política energética, da segurança do abastecimento. A gente não tem informações, né, de um apagão, digamos assim, estrutural, no caso do abastecimento de derivados, de combustíveis em geral. Vencido esse elo do refino, né, depois a gente tem diferentes mercados, porque aí cada combustível tem uma estrutura de mercado distinta para a distribuição, né? Os distribuidores de gasolina e diesel têm um determinado perfil, os de GLP, que são os focos desse nosso webinar aqui, têm outros, né? No caso da gasolina e diesel, depois esses distribuidores, a gente tem nos dois casos um grupo importante de empresas maiores que investiram bastante na logística de movimentação e também tem lá o que a gente costuma dizer na teoria, uma franja, né, competitiva com um mercado também aberto e que permite localmente, principalmente, a existência de uma série de outros distribuidores. No caso dos combustíveis automotivos, a gente tem também a faculdade de ter, depois, para a revenda, os preços são liberalizados e a revenda, a gente pode ter os postos com bandeira das empresas distribuidoras, ou seja, existem contratos que são estabelecidos para que esses postos possam apresentar as respectivas bandeiras, mas também existe a possibilidade, que é facultada aos donos de postos, os revendedores, de ter a chamada bandeira branca. E claro que aí, quando a gente fala dessa forma mais geral, a gente deve também alertar que existem diferenças regionais, participações de mercado que variam de um estado a outro, né? Nesse ponto de vista, esses mercados são mercados que são também regulados, né? Estamos aí com a presença do Bruno, que representa a ANP, onde eu tive também o orgulho de ter passado uma parte da minha carreira, né? E as tarefas de regulação envolvem tanto a supervisão e a garantia da qualidade dos combustíveis, a segurança do abastecimento e zelar para que a gente não tenha, né, adulteração e sonegação dos combustíveis. Portanto, né, nesse mercado, o papel da ANP não é monitorar preços, né, os preços, de novo, né, sublinhando, são liberalizados. É claro que, acho que em algum momento a gente vai discutir as questões associadas à formação desse preço e à transmissão dos preços ao longo da cadeia, mas o fato é que já existe uma liberdade de formação de preços. Por fim, né, já que você pediu para fazer um último comentário breve sobre a marca, né, existe toda uma discussão, inclusive na literatura econômica especializada sobre o tema. Eu me alinho do lado daqueles que vê a marca como um reflexo do processo concorrencial. Ela é uma resultante de um determinado padrão de concorrência, de uma série de investimentos que foram feitos, e, no caso de produtos homogêneos, é também uma tentativa de você conseguir diferenciar e conseguir fidelizar o cliente a essa marca. Então, desse ponto de vista, existe esse aspecto que, no meu modo de ver, é essencial, e do ponto de vista, né, do poder público, dos órgãos reguladores, de uma forma mais particular, também servem como uma garantia, né, de rastreabilidade para eventuais problemas que possam aparecer em matéria, por exemplo, de adulteração da qualidade da especificação que é definida pelo regulador. Então, em linhas breves, eu tentei sintetizar um pouco para dar um panorama, né, como você me pediu, da indústria. Helder, muito obrigado. Olha, na sequência, eu peço ao Bruno Caselli que nos fale, assim, em linhas gerais também, sobre as alterações que estão sendo discutidas no âmbito do governo
e a perspectivas de revisão dos marcos regulatórios desses setores, no que diz respeito à marca, tanto na fachada dos postos revendedores de combustíveis líquidos, como no corpo da embalagem, que é o caso do debate em curso para o GLP. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. É um prazer aqui para mim, pessoalmente, e também, do ponto de vista institucional, para a ANP poder trazer um pouco de informação acerca desses temas para a sociedade. Eu agradeço muito o convite que foi feito pelo Estadão, pelo BP, pelo Sudigás, para a nossa participação aqui nesse encontro. Saldo aí, cumprimento os professores todos, né? O professor Helder, o professor Bruno, o professor Vinícius. Tenho certeza que o debate vai ser muito rico, né? Acho que é importante fazer também uma colocação, eventualmente opiniões que eu venha colocar aqui não representam necessariamente a posição institucional da ANP, então eu tenho... É importante compartilhar com vocês fatos dentro da perspectiva regulatória, mas eventualmente também até para podermos ter um debate mais aberto, eu posso colocar alguma posição pessoal e não representa a posição da agência. E então, entrando no que você levantou, Pedro, eu acho que são dois importantes temas hoje objeto de regulação, né, de revisão regulatória para a ANP, né, quais são eles? Um deles relacionado ao que a gente chama de fidelidade à bandeira nos postos revendedores, né, nos postos de combustíveis, e um outro relacionado às marcas dos botijões, né, são dois temas que estão sendo tratados em frentes diferentes da ANP. Lembro também, acho que é importante resgatar do ponto de vista regulatório quando que isso surgiu em 2018, depois da greve dos caminhoneiros, né? Foi um momento, digamos, um momento ímpar na história de abastecimento de combustíveis no Brasil, onde a gente, de fato, teve um problema sério em âmbito nacional, pontual, né? Conjuntural, ou seja, não foi estrutural, mas foi um momento onde várias questões foram trazidas à tona, e naquela ocasião a ANP promoveu as chamadas tomadas públicas de contribuições, onde esses dois pontos foram objeto de provocação à sociedade, né? A tomada pública número 4 de 2018 tratou dessa fidelidade à bandeira, e a tomada pública número 7 de 2018 tratou do enchimento de outras marcas, né? Que é marca para botijões de GLP. Né? E de lá para cá muita coisa se desenrolou. O próprio Conselho Nacional de Política Energética, em 2019, por meio da resolução número 12, trouxe esses pontos à tona também do ponto de vista de diretriz de política energética, para que o órgão regulador, no caso a ANP, se debruçasse nesses temas junto com o Ministério de Minas e Energia, a empresa de pesquisa energética e outras entidades integrantes do governo, né, da União. Então, é algo que vem sendo debatido desde então em âmbito regulatório e também a partir das diretrizes de política energética. A fidelidade à bandeira foi o tema que a frente mais avançou, né? Quer dizer, ela foi dividida, inicialmente a ANP optou por tratar da revisão da normativa, que é a resolução 41 da ANP, da normativa envolvendo a fidelidade à bandeira nos postos revendedores. Esse, inclusive, foi objeto de uma consulta audiência pública em julho desse ano, onde a ANP apresentou diversos pontos a serem modificados nesse normativo. Mais à frente, a gente pode comentar outras regulamentações, legislação que saiu em relação a esse tema, e com relação ao GLP, esse é um tema que também está na agenda regulatória da ANP, lembrando que toda a ação da agência está refletida na agenda regulatória, e o GLP é algo que a ANP vai se debruçar. Não há uma minuta, não há um documento ainda colocado em consulta pública, vai se debruçar assim que se encerrar essa processo de revisão da consulta pública número 7, que ela está numa fase interna da ANP de análise das contribuições recebidas em julho desse ano. Então, esse é o status desses dois temas dentro do ambiente regulatório. Eu acho que eu consigo trazer um pouquinho como é que esse assunto surgiu, e ao longo do debate a gente pode ir entrando mais no mérito de cada um dos pontos. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Agora que já temos um panorama do funcionamento desses dois mercados, a gente vai pedir que o Vinícius e o Bruno Miragem apresentem suas visões sobre os impactos da eventual desvinculação da marca comercial
a origem desses produtos homogêneos, né? Abordando, respectivamente, os aspectos concorrenciais e do direito dos consumidores à informação clara sobre a procedência dos produtos adquiridos e mesmo sobre a garantia da qualidade dos produtos, e no caso do GLP, da integridade do botijão e do gás. Vinícius, você quer começar? Posso. Obrigado, Pedro. Queria também agradecer o convite para estar nesse debate aqui com vocês na tarde de hoje. Partindo um pouco aqui do que o Bruno e o Helder mencionaram, eu acho que é importante a gente fixar uma raiz comum aqui sobre essa questão da marca, para depois partir para as especificidades do GLP e do mercado de combustíveis líquidos, né? É natural, em qualquer mercado isso vai acontecer, que os empresários tentem diferenciar os seus produtos. Ninguém quer viver competindo num ambiente idealizado de concorrência que não existe na prática em nenhum mercado. Aliás, raríssimas vezes acontece esse ambiente de concorrência perfeito. E é natural que se crie outras formas de competição, né? Investir numa marca, investir em revendedores que possam, eventualmente, usar essa marca e garantir parcerias e coisas desse tipo é natural de vários mercados e aqui não é diferente, né? Isso quer dizer que esse investimento associado a características industriais do setor, como escala e outras tantas, faz com que haja uma criação de valor, né? Então, você discutir a eliminação das marcas, como, por exemplo, a discussão em relação aos botijões, significa você, de algum modo, destruir valor. Aí a questão é, bom, do ponto de vista do regulador, esse custo vale a pena para a sociedade como um todo? Veja que não é um custo só privado que você está impondo, é também um custo à sociedade como um todo. Por quê? Historicamente, esse investimento ele gera redução de assimetrias de informação para o consumidor, gera um tipo de fidelização que faz com que o consumidor crie atalhos para poder se identificar e saber o que para ele é melhor ou não é melhor. Então, assim, desse modo, qualquer intervenção que você faça vai ter um impacto, né? E aí a gente precisa discutir sempre por que eu estou fazendo essa intervenção. Por que faz sentido eu, por exemplo, nos casos dos botijões, aí já descendo um pouco para essa ramificação, eu tirar a marca dos botijões, né? Evidentemente, aqui, acho que você tem dois problemas que têm que ser encarados, né? Primeiro, como é que você vai lidar com a questão da segurança, da rastreabilidade, da responsabilização, né? Em relação a quem encheu aquele botijão da marca X, que não necessariamente foi o dono daquele botijão, digamos assim, dono entre aspas, né? Então, acho que esse é um ponto que precisa se pensar com muito cuidado, porque envolve uma questão de segurança muito séria para a população como um todo. E, em segundo lugar, você tem um risco de ter aquilo que a gente chama de tragédia dos comuns, né? Que é aquela história, aquilo que não tem dono, não tem como você responsabilizar, não gera um tipo de incentivo para que aquela pessoa invista na segurança daquele ativo, no caso, um botijão de gás, né? Ou seja, para pegar um dado aqui, se gasta por ano mais ou menos 200 milhões de reais, 220 milhões de reais em requalificação e mais de 100 milhões de reais de manutenção de botijões de gás no Brasil. É muito dinheiro, né? Isso não é gasto porque todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal e tal. Isso é gasto porque tem um incentivo para que se garanta a segurança desses botijões e assim por diante. Como é que fica? Para onde será que esses gastos vão se você tiver um problema na cadeia de responsabilização, né? Então, acho que esse é um ponto que tem que ser discutido. E, no fim,
que benefício vai trazer para a sociedade, né? Qual é o outro lado dessa conta, né? Porque você vai ter que impor mais custos desse lado aqui, talvez de fiscalização e assim por diante. Então, tem que colocar na balança do custo também. E que benefício você vai trazer? O que significa? Quanto que vai reduzir no preço do botijão de gás esse tipo de regra, né? Vai trazer mais concorrência. Bom, primeiro que não necessariamente, ainda que entrem mais players no mercado, isso significa que o preço vai cair, porque depende de um tipo de equilíbrio que, eventualmente, num mercado que tem escala, às vezes você tem menos agentes, o preço é mais barato. A gente não pode confundir mais agentes com redução de preço. Nem sempre é assim. Em lugares que tem economia de escala, não é mesmo, né? E no caso de combustíveis, para falar 1 minuto sobre o tema, você tem uma questão que hoje você tem 2 modelos no mercado, né? Você tem um modelo de fidelização, que envolve contratos que a gente chama de contratos relacionais entre os distribuidores e os revendedores, que envolve uma parceria de médio prazo e assim por diante, em que a marca é um elemento importante, né? Tem planejamento envolvido nisso, tem uma série de questões. E, de outro lado, você tem os postos com marca própria, que optam por esse modelo de negócio, e você tem uma competição por embandeiramento, né? E uma série de problemas no setor, que o fato de existir a fidelização à bandeira pode, hoje, garantir que esse efeito seja, de algum modo, menor, né? Então, problemas tributários, problemas de adulteração, problemas de não pagamento de tributos, né? A gente sabe que tem empresas no setor de combustível que tem como modelo de negócio não pagar tributo, né? E aí, você ter uma parte desses postos vinculados a bandeiras que tem que, enfim, garantem, de certo modo, a qualidade dos serviços, ajudam também nos aspectos fiscalizatórios, tem um benefício para a sociedade, né? Então, o que significa também aqui tirar esse amparo regulatório do ponto de vista de aumento da concorrência ou de redução de preços para o consumidor final? A gente também precisa saber o que está do outro lado dessa balança para um dia pensar se vale a pena ou não essa mudança de marcos regulatórios. Ótimo. Bruno. Maravilha. Muito obrigado aí, Cristiano. Agradecer o convite do Estadão, do BP, o Pedro, o Bruno, o Helder, o Vinícius. Da perspectiva do consumidor, na verdade, a marca, hoje, ela ocupa um dos aspectos principais na tutela desse direito à informação. É um direito subjetivo básico do consumidor, está no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, estar no Código de Defesa do Consumidor, eu sempre digo, não, nem é apenas como um direito, simplesmente, né, enunciado lá. Está lá no artigo 6º, inciso 3º, mas, na verdade, a proteção da informação adequada e clara do consumidor ela é uma constante em toda a legislação de proteção do consumidor. Se a gente for ver, eu sempre gosto de dar um panorama assim, do próprio Código, né, os 54 artigos do Código de Defesa do Consumidor sobre direito material, né, a tutela da informação, que seja o direito de informação do consumidor adequado e claro, o dever de informar do fornecedor, os efeitos dessa informação e os efeitos da falta dessa informação, dos artigos 1º a 54, eles vão estar no 6º, no 8º, no 9º, no 10º, no 12º, no 14º, no 18º, no 20º, no 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 36º, 37º, 38º, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 51, 52, 53, 54. Praticamente todo o código. A informação ela polariza a defesa do consumidor. Desde o início, né, quando a gente fala em defesa do consumidor, a gente está falando de 2 coisas: liberdade de escolha dos consumidores e informação adequada e clara. Informação adequada e clara não é qualquer informação. É uma informação que precisa ser acessível, precisa ser compreendida. E aí é que entra a marca, né? Não é à toa que o próprio Código estabelece como um dos princípios do Código, da Política Nacional das Relações de Consumo, inclusive, a repressão ao uso indevido da marca, né, vinculado à concorrência desleal, né, vinculado a essa ideia exatamente de gerar confusão para o consumidor. E assim,
isso tem sido lido pela nossa jurisprudência já há muitos anos. Tá? Toda a ideia da tutela da marca, por exemplo, nas jurisprudências dos tribunais superiores, tem marcado a ideia, né, de que essa tutela se vincula a uma prevenção à confusão dos consumidores, né, a gerar confusão dos consumidores. Então, a marca ela integra essa informação que tem que ser prestada, a marca integra também a oferta, né, que é exatamente esse momento prévio ao contrato, né, o momento em que o consumidor vai fazer a sua escolha e, portanto, ele tem informações que são informações, às vezes mais simples, às vezes mais complexas, mas um esforço também de vincular, né, informações essenciais sobre o contrato, sobre o produto ou sobre o serviço, de forma compreensível. Uma destas formas compreensíveis, indiscutivelmente, é a marca. Daí, né, como bem disse o Vinícius, ela tem esse valor do ponto de vista do empresário, né, de quem fornece investimento na marca. Isto faz com que, né, em mercados como o mercado, como os mercados que nós estamos examinando aqui, seja de combustíveis, seja o do gás liquefeito de petróleo, né, a marca ela acaba vinculando, primeiro, a própria identidade do fornecedor, saber quem ele é. Hoje, especialmente no mercado de consumo, até pode derivar para outros setores, tá? Você assiste em muitas situações uma despersonalização. Né? O consumidor, às vezes, não sabe exatamente quem é. O consumidor, quando vai num consumidor, ele não sabe qual é a razão social, não sabe que eles são sócios, não sabe nada disso, ele sabe a marca. Né? A localização física, se for o comércio físico, nesse caso e a marca. Tá? No caso, inclusive, do gás, vale dizer, né, ele muitas vezes sequer vai ter informações precisas, né, sobre o varejista. De novo, ele sabe a marca, ou porque ele telefona, ou porque ele aciona por aplicativo de mensagens, etc. Né? O que ele tem, de fato, como o grande elemento característico desse produto é a marca. Tá? Isso nos dá algumas derivações desses dois mercados. No caso do gás, liquefeito de petróleo, como disse bem o Vinícius, a marca é garantia de qualidade e é garantia de identidade. Essa identidade ela é decisiva para efeito de garantir um outro direito básico do consumidor, que é decisivo aqui, que é o dever de segurança. O dever de segurança do fornecedor, direito à segurança de produtos e serviços do consumidor. Né? O fato de haver gravado no botijão a marca de quem fabricou aquele botijão, portanto, responderá, inclusive, por eventuais defeitos naquele botijão e, eventualmente, numa hipótese de um acidente de consumo, de uma situação, vamos supor, seja o acidente, seja o vício mesmo, mau funcionamento, que não chega a gerar danos mais graves à pessoa, ao patrimônio do consumidor, a identificação que se tem é exatamente do botijão. Né? Eventualmente, se permitir, né, uma circulação, eventualmente, desses botijões, uma liberdade, né, no preenchimento do produto, né, vai, de alguma maneira, esgarçar toda a noção de identidade de um eventual causador ou que venha a ter que responder por danos ou vícios desse produto perante o consumidor. No caso do comércio de combustíveis, né, aqui talvez a marca ainda se apresente de uma forma mais relevante. Né? Acho que foi muito bem dito pelos colegas, né? Olha, o nosso mercado ele já tem opções para o fornecimento desse tipo de produto. Se o posto quer ser sem bandeira, ele pode ser sem bandeira. Se ele quer ser bandeirado, ele pode ser bandeirado. Isso traz ônus e bônus. Né? Na perspectiva do consumidor, né, é preciso também entender claramente os próprios usos e costumes, os usos do negócio, de como se faz esse fornecimento desse tipo de produto. Tá? Dizer-se, como quem sustenta a ideia, né, de que um posto com bandeira, né, possa ter no seu conjunto, né, de produtos oferecidos bombas de bandeira branca ou de outro fornecedor que não aquele que expõe a marca na testeira do posto, significa, de um lado, ignorar aquilo que são as características do próprio forma de oferta, de fornecimento e de consumo dos consumidores. Como é que as pessoas vão ao posto? Elas vão, como é que elas se atraem ao posto?
né? Fundamentalmente, é um tipo de fornecimento em que, por razões evidentes, né, o consumidor precisa chegar de automóvel no posto de combustível, né? Portanto, ele vai ter aquelas informações que estarão expostas à distância, né, seja na testeira, seja no cartaz. A marca, nesse sentido, atrai, a credibilidade da marca atrai. Né? Esse consumidor, por vezes, dentro do próprio posto de combustível, ele será conduzido, muitas vezes, pelo frentista. É uma ilusão dizer, não, ele chega no posto e escolhe o produto, a bomba onde ele vai fornecer. Não necessariamente assim, ele muitas vezes é conduzido, ou vai ver onde é que está faltando, onde tem espaço, né, onde tem vaga para estacionar, ou será conduzido pelo frentista até o local. Né? E ele muitas vezes não sai do próprio automóvel. Né? Ele não sai do automóvel para abastecer, ele abastece, eventualmente faz o pagamento, enfim, no próprio automóvel. Né? Isso é relevante. Ou quando sai do automóvel, sai depois do abastecimento feito, também é relevante no momento. Ou seja, né, informações como as que hoje se sustentam, especialmente a partir da norma que já estava em discussão na consulta e agora da medida provisória, a gente informa na bomba lá que a razão social do fornecedor do combustível daquela bomba não é o mesmo da marca, do distribuidor cuja marca expõe o posto. Isto é, de alguma maneira, no meu modesto entendimento, desconsiderar aquilo que o Código de Defesa do Consumidor diz, informação adequada e clara, ou seja, compreensível, facilmente acessível aos consumidores. Isso nós não temos. Qual é o prejuízo aqui, no caso do combustível, para os consumidores? De duas ordens. Né? Primeiro, a liberdade de escolha. Né? A pretexto de se privilegiar a liberdade de escolha, a rigor, se poderá induzir o consumidor em confusão e, portanto, em erro. Segundo, a mesma dificuldade que nós temos lá no GLP, a questão da identidade, da identificação. Tá? Ou seja, se eu tiver um combustível adulterado, se eu tiver algum problema em relação ao automóvel desse consumidor, algum dano, né, a própria identidade do fornecimento fica prejudicada, além, naturalmente, dos problemas concorrenciais que o Vinícius bem colocou. E só para encerrar aqui, dizer também um ponto importante. Tá? Essa fiscalização, e eu sei que esse é um tema muito caro nesse debate, né, de que não caberia, eventualmente, o que seria uma transferência, muitas vezes, à agência reguladora fazer uma fiscalização que é uma fiscalização contratual, né, da tutela da fidelidade à bandeira. A rigor, não é exclusivamente contratual. Ao contrário. Né, se eu digo que existe um direito à informação ao consumidor, né, tanto a própria lei das agências, né, quanto a própria lei das agências, a lei geral das agências, quanto a lei específica da criação da ANP, indica a competência para fiscalizar o cumprimento da legislação de proteção do consumidor, logo do Código de Defesa do Consumidor, competência própria, né? Ainda que se possa articular, né, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ela não fiscaliza sozinha, né? Ela fiscaliza junto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com os PROCONs, que tem uma atuação muito, muito firme, né, em muitos lugares, né? De modo que me parece que a discussão, claro, ela tem uma dimensão contratual, mas talvez a dimensão mais relevante seja, de fato, a dimensão de proteção da informação dos consumidores, que é decisiva, e, da mesma maneira, o dever de segurança, né, o garantir elementos, como também disse bem no início, incentivos para que esse dever de segurança seja cumprido, ou seja, que haja investimento na qualidade dos produtos, que haja investimento na qualidade, no caso do GLP, dos próprios recipientes, né, que servem para o fornecimento desses produtos. Obrigado, Bruno. No caso dos combustíveis líquidos, como vimos, a regra atual da revenda de derivados permite a convivência entre o modelo sem exclusividade de marca, são os chamados postos de bandeira branca, que representam os 47% do mercado, e o de exclusividade, que prevê o vínculo comercial com uma marca específica. Lembrando que um estudo desenvolvido pela ANP sobre a concorrência no setor confirma que nos últimos anos o mercado de distribuição de combustíveis vem passando por um movimento de desconcentração, com notório avanço na participação das distribuidoras regionais. Então, eu pergunto ao Bruno Caselli e ao Vinícius se essa regra já não é suficiente para promover competição no mercado, visto que os revendedores têm a opção de escolha de se vincular ou não a um distribuidor específico, assim como o consumidor
pode comprar ou não em um posto bandeirado. Você quer começar, Bruno? Pode ser. Obrigado, Dória. Acho que as questões que foram trazidas aí pelo Vinícius e pelo Bruno Minardi são bastante pertinentes, né, e indicam o quanto que o tema não é de fácil tratamento pelo regulador, né? A gente agora, nesse momento, está discutindo o embandeiramento dos postos da marca relacionada aos postos bandeirados, né? E, do ponto de vista da agência, essa discussão ela se tratou a partir de uma interpretação de que, bem, era necessário ampliar as condições, o dinamismo do processo competitivo, inclusive nesses mercados bandeirados, né? É verdade também que a ANP, do ponto de vista normativo, sempre se manteve preocupada, né? E a própria resolução da agência coloca dessa forma, com a relação entre o revendedor, né, e o consumidor. Então, como o Bruno trouxe aí, o aparato regulatório da ANP em nenhum momento abarca o contrato de exclusividade, não há menção a isso dentro do normativo da ANP. Então, inclusive a proposição nossa, colocada em consulta pública em julho desse ano, ela manteve a preocupação, na visão da agência, com relação à relação de consumo entre o consumidor de combustível automotivo e o revendedor, à medida em que obrigaria o destaque, né, daquela bomba onde você poderia adquirir um combustível de um fornecedor que não era aquele onde a bandeira estava ostentada. Aí o objetivo disso, certamente, nesse mercado também bandeirado, permitir algum tipo de dinamismo na relação entre o revendedor, né, e o distribuidor. Os contratos de exclusividade existindo ou não, o fato é que a ANP tinha a preocupação de não permitir que que o revendedor adquirisse de outro distribuidor. Então, a ANP buscou promover aí uma maior flexibilidade por parte do revendedor na aquisição dos seus produtos, mantendo a atenção em relação ao processo de comunicação ao consumidor final, na medida em que essa bomba deveria ser diferenciada. É de destacar também que, de julho para cá, o governo federal editou a medida provisória 1063, que abarcou esse tema, né? Então, esse tema hoje ele saiu um pouco da esfera regulatória, né, particularmente com relação à fidelidade à bandeira, porque a medida provisória autorizou os postos bandeirados a adquirir de outros distribuidores, exceto criando uma exceção no seu parágrafo, colocando, exceto quando há os contratos de exclusividade. Então, hoje esse tema ele está tratado pela medida provisória, e o papel da ANP nesse contexto, ele, apesar de fundamentado, inclusive por meio de uma IR, nessa revisão normativa, hoje ele vai estar pautado aí na regulamentação dessa medida provisória em até 90 dias a partir do momento que ela foi editada. Há um decreto do governo federal também regulamentando nesse meio tempo aí esse processo, e essa regulamentação basicamente indica que o posto revendedor tem que informar na bomba, né, o CNPJ, o nome, a razão social e o nome fantasia do distribuidor, e também colocar no painel de preços a informação também dessa outra origem do produto, que não aquela que estaria sendo ostentada. Então, eu entendo que ambos os normativos não são idênticos, né? A ANP fez um processo com uma construção técnica um pouco mais ampla, mas ambos mantêm a preocupação com relação à comunicação ao consumidor. Então, e eu acho também que, quando a gente fala de concorrência, os números indicam, de fato, uma redução do índice de concentração, né? A gente pega aí 2015, 2014 até 2019, até uma publicação no site da ANP que trata desse tema, há uma redução, mas o mercado ainda é um mercado concentrado, é um mercado oligopolizado do ponto de vista da sua estrutura. Então, toda medida que puder vir a ser colocada pelo regulador ou por quem de direito para aumentar as condições de concorrência é válida. Eu não sei se a gente poderia chegar a uma solução de que há uma condição suficiente de competição. Acho que sempre que surgem janelas de oportunidade ou reflexões técnicas que permitam aí uma revisão de algo que já esteja, de certa forma, funcionando, é válido, e acho que esse foi o processo que a ANP conduziu aí
ao longo desse tempo para esse tema. Então, é isso, Pedro. Muito obrigado, Bruno. Vinícius? Eu acho que o Bruno colocou uma ótima questão, que foi no finalzinho, Bruno, que você falou, olha, houve um processo, né? Enfim, o mercado ainda é concentrado, tal. A gente sabe que, historicamente, olhando, o Helder vai conhecer muito mais esse processo do que eu, mas a gente teve várias distribuidoras que resolveram sair do país. E eu acho que a gente precisa se perguntar por que isso aconteceu. O processo de concentração, ou seja, na verdade, aquisições entre distribuidoras, um comprando o outro, enfim, ele decorre muitas vezes menos da vontade de quem quer comprar e mais da vontade de quem quer ir embora. E aí a gente precisa entender, né, qual que é o grande problema. E a gente tem um grande problema no setor de combustíveis no Brasil, que tem a ver com adulteração, sonegação, e isso tudo tem impactos enormes no ambiente concorrencial. Né? Porque se você começa a ter um setor em que você, por exemplo, sendo uma distribuidora pequena, que não tem grande escala, para competir, precisa agir, digamos, encostando no alambrado da ilegalidade, para dizer o mínimo, você está criando um ambiente hostil à competição adequada. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar e talvez aí tenha um grande espaço para se discutir. E isso tem impacto também nas estratégias de investimento de marca, né? Porque num contexto como esse, eu investir numa marca, eu mostrar para a sociedade que daquela marca deriva um nível de qualidade adequado, é algo importante para a competição, mesmo num produto homogêneo por conta dessas características. Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que também se preocupar nessa discussão como um todo. Eu acho que tem uma questão também relevante aqui, Pedro, que no fundo é o seguinte, quando eu tenho uma competição, dois modelos de competição, eu tenho um modelo de competição baseado em preço, que é o modelo de marca própria, bandeira branca, como queiram chamar. E eu tenho um modelo baseado em diferenciação de produto via marca, investimento numa parceria de longo prazo. A marca é um elemento aqui de um contexto de um contrato relacional de longo prazo. Né? Eu tenho esses dois modelos, e aí dentro desses dois modelos eu tenho uma intersecção entre eles, porque o dono do posto, ele vai escolher em determinado momento se ele quer ele quer ser um posto bandeira branca, ou ter uma marca dele, ou se ele quer ser um posto embandeirado. Então, você tem uma competição pelo embandeiramento dos postos. Tá? E, obviamente, que a tutela da marca, a tutela regulatória da marca, ela tem um peso nessa competição, né? No tipo de contrato que eu realizo, por exemplo. Então, vamos pensar um tipo de incentivo que você cria. Tá? Hoje, eu tenho a tutela regulatória da marca, né? Eu faço um contrato com um revendedor, estou pensando aqui como distribuidor, e eu planejo ali uma relação de médio e longo prazo com aquele revendedor, em que eu eventualmente posso fazer algum tipo de investimento. Eu não tenho só a bandeira em si, você tem toda uma lógica em volta do posto de combustível, outros serviços e assim por diante que a gente sabe. Né? Se eu não tenho essa tutela, eu vou evitar aquilo que a gente chama de... Eu posso ter um problema de hold-up de investimento. Né? Eu falo assim, pode ser que eu não consiga reverter esses investimentos que eu tenho ao longo do tempo. Então, o que eu vou fazer? Reverter não, né? Reverter para mim mesmo os investimentos que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar esse cara. Muito mais do que eu amarro hoje. Se eu não tenho a tutela regulatória, eu tenho que amarrar esse contrato de um jeito muito mais amarrado do que eu tenho hoje. Né? E aí o impacto que eu posso ter nessa história é diminuir a competição entre o embandeiramento. Essa intersecção que eu estou falando que a gente tem entre esses dois mercados, né? Dois entre aspas,
que dá uma liberdade para o revendedor eventualmente migrar para um e migrar para outro, ao invés de aumentar porque tirou a tutela regulatória da marca, vai diminuir. Isso pode gerar um problema que pode gerar uma pressão enorme para que a ANP comece a olhar esses contratos com lupa. Para que o CAD comece a ter que olhar esses contratos com lupa. Né? Porque, enfim, podem ter discussões sobre condutas anticompetitivas em relação a esses contratos que hoje não tem. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, eu acho que quando a gente analisa essa dimensão como um todo, é um pouco essa discussão, assim, entender o que pode acontecer em termos de incentivos. Né? Outra coisa que pode acontecer, aí eu finalizo, a ANP discute isso também, né, Bruno? É a discussão de permitir a verticalização. Né? Porque hoje o dono de uma distribuidora não pode ser dono de uma revenda de combustíveis. Eu posso ter um incentivo à verticalização em decorrência do fim da tutela da marca. Seja uma verticalização explicitamente a partir do momento que ela seja permitida pela ANP ou por lei, seja uma verticalização branca, como essa que eu acabei de descrever. Aí você vai ver o que é aumentar a barreira de entrada no setor. Né? Aí sim, porque aí quem vai entrar no setor vai ter que entrar nos dois elos da cadeia, tanto na revenda como na distribuição. O CAD acabou de fazer 2 TCCs com a Petrobras 2 anos atrás para desverticalizar a indústria de gás natural e para desverticalizar a indústria de petróleo, mandando a Petrobras vender refinaria. Aqui nós vamos discutir a possibilidade de uma verticalização da distribuição com revenda. Né? Eu acho que a gente corre um risco aqui, sem fazer essas discussões com muita calma e sempre para responder imediatamente a algum choque, né? De greve de caminhoneiro ou agora dos preços altos de um produto ou de outro e tudo mais, que obviamente são questões muito sérias mesmo, mas da gente ir fazendo reformas, criando remendos, e que lá na frente a gente vai ter um Frankenstein, né? No nosso setor, e aí os problemas podem ser muito maiores, e alguém vai parar e olhar e falar assim, mas como que isso tudo começou? De onde que veio essa confusão toda? Eu acho que é um cuidado que eu sei que a ANP tem nessas discussões, mas que eu acho que a gente não pode perder o horizonte disso. Obrigado, Vinícius. No que tange aos investimentos, quais os benefícios de se ostentar uma marca no posto revendedor? Quais as responsabilidades das partes? Flexibilizar a tutela traz algum avanço? Qual o impacto na qualidade e segurança dos produtos ofertados? Helder, você quer encarar essa? Vamos lá, Pedro. Eu vou tentar responder rapidamente essas questões, porque acho que, de certa maneira, elas já foram bem destacadas aqui, né? Como eu falei logo no início, né, o que a gente tem hoje em termos de estrutura de mercado, cada um deles, né, de combustível automotivo no GLP, resulta, né, da evolução e do processo de investimentos já realizados pelos players, independentemente do tamanho que tenham e dos seus mercados de atuação. As bases de responsabilização são muito bem estabelecidas no contrato, né? No caso os contratos relacionais entre revendedores e distribuidores, eles disciplinaram esse mercado durante muito tempo, né? Agora, existe uma dimensão, e aqui eu vou pedir autorização ao Pedro para começar a pimentar um pouquinho nossa conversa aqui, né? Para o público não ir embora tão cedo, né? Tenho certeza de que não vai. Porque o tema é muito importante, muito interessante, e a forma importa. Tá? O Bruno falou aqui uma coisa lembrou um aspecto muito importante, que permeia essa discussão no momento atual,
que é o fato da gente ter uma medida provisória tratando de um tema que era da competência do órgão regulador. Isso retira credibilidade da agência reguladora, né? E, num país como o nosso, eu permito-me questionar por que essa pressa, né? Por que atropelar um trabalho que vem sendo discutido, etc. Estava numa consulta pública até bem recentemente, né? Então, eu, sinceramente, espero que isso não venha a ser aprovado no Congresso, até porque, como é, infelizmente, da nossa tradição, junto à medida provisória, depois vem os jabutis, né? Vem uma série de penduricalhos que já estão, né, subindo nas árvores, né, com emendas, proposições de emendas, etc., e que vão causar mais desorganização do que ordenamento novo e virtuoso no mercado, né? O segundo ponto que iria tocar, que todos, de certa maneira, já falaram, a gente costuma dizer que em regulação a gente tem os aspectos de regulação, típicos de regulação da estrutura de mercado e da conduta dos agentes. Eu acho que, do ponto de vista das propostas que estão aí, não existe uma correta identificação do problema, né? Olha, o problema é a falta de concorrência e, por isso, tem que entrar mais agentes, etc. E tal. Eu acho que essa é uma visão, o Vinícius já comentou sobre isso, né, que já foi, inclusive, superada na literatura de defesa da concorrência, economia industrial, etc. Não é o número de agentes ou o grau de concentração sozinho que explica a rivalidade existente entre as empresas. Eu posso ter 4 empresas e elas se, entre aspas, matarem por cada ponto percentual de market share. Então, existe aqui uma ideia, uma noção de que eu tenho que abrir esse mercado, que ao abrir esse mercado eu vou ter muito mais agentes e essa entrada vai ampliar a oferta e isso vai levar à redução dos preços. Eu gostaria de ver essa demonstração, porque isso não se sustenta num setor que tem especificidades setoriais, barreiras estruturais à entrada e tem na dependência da relação entre segurança operacional e qualidade do combustível uma viga mestra, né? Então, eu acho que está se perdendo a oportunidade, né, de se reforçar os instrumentos de regulação da conduta. O Vinícius lembrou bem, existem empresas que têm modelos de negócio associados à sonegação, né? A função objetivo delas é essa. Então, cabe, sim, reforçar, puni-las exemplarmente, para que, inclusive, elas saiam do mercado, para que, inclusive, tenha menos empresas com esse tipo de característica no mercado. Então, não é necessariamente o número de empresas participantes que vai explicar ou dar para um mercado como esse um padrão de concorrência qualificado, né? E só para lembrar, eu também, quando a gente discute sistema, tração paralelo, dentro da própria ANP, né? Para as áreas de exploração do pré-sal, por exemplo, o que a ANP faz? Ela restringe a participação, e com muita propriedade. O que é restringir a participação? Não é qualquer operador que vai operar no ambiente marinho, offshore, etc., porque existem questões muito mais difíceis do ponto de vista de segurança operacional, etc. Então, a ANP qualifica antes os operadores e tira um monte de gente. Ficam lá os operadores qualificados, né? Como qualificado operador A, que vai operar nesse ambiente. E isso está correto. Está correto. É papel do regulador, nesse sentido, até restringir os operadores para ter um número de operadores qualificados. Então, no momento em que a própria administração pública do Estado brasileiro tem problemas com relação a custos, etc., eu acho que as medidas que estão aí propostas, ou elas vão desordenar totalmente o mercado, ou vão ensejar um aumento de custos de fiscalização por parte do regulador, e sem a garantia, o que é o pior de tudo, de que a gente trará benefício ao consumidor final.
se por último, né, se por absurdo, né, e é o meu último ponto mesmo a adicionar nessa discussão, a gente tivesse vencido essas etapas e em janeiro deste ano, 2021, a gente tivesse aprovado essas novas resoluções, etc. A gente ia chegar hoje, em setembro, né, tendo que explicar para o consumidor final que o preço está aumentando, né? Ou seja, além de tudo, esse é um mercado onde os preços dependem do comportamento do preço do petróleo no mercado internacional, dependem, né, os preços finais dos consumidores, né, dependem das margens, evidentemente, etc., e depende também, no caso do tipo de precificação que hoje existe na Petrobras, inclusive da evolução da taxa de câmbio. Então, eu acho que gasta-se muita energia para tentar achar uma solução para um problema que ainda não está corretamente identificado. Obrigado, Helder. Olha, ainda no setor de combustíveis líquidos, conforme pesquisa da Cantor Consulting, em 2018, a marca é importante para 92% dos consumidores. Em média, responsável por 33,7% da decisão de compra. Bruno Miragem, qual o impacto da flexibilização da tutela bandeira nos postos revendedores para os consumidores? No seu entender, para o consumidor, o respeito à marca é uma questão privada ou o Estado também tem uma obrigação nessa relação? Não, acho sem dúvida, né? O Estado, em matéria de defesa do consumidor, a própria Constituição refere: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, no artigo 5º, inciso 32. E o Estado aqui é o Estado nas seus vários modos de atuação. É o Estado legislador, é o Estado do Poder Executivo, é o Estado Judiciário, naturalmente, mas aqui, nesse tema, eu até me permitiria corroborar e concordar com o que foi dito, o próprio Bruno, o Helder tocaram no ponto. Essa discussão estava sendo trazida, né, por onde deveria ser, né, que é justamente a ANP da forma como deveria ser, audiência, consulta pública, contribuição, diálogo de todos os envolvidos, né, e justamente o Helder tocou num ponto importante, né, há uma espécie de um atropelamento deste debate por um certo despudor, vamos dizer assim, no uso da medida provisória, um tema que não havia justificativa racional para ser, a não ser, numa hipótese que não era o que estava acontecendo, da agência não está trabalhando, pelo contrário, estava trabalhando, inclusive, com todo o aparato que a legislação dá, né, com a discussão sobre o impacto regulatório, com o debate, inclusive, sobre a análise já feita de impacto regulatório, enfim. Então, esse atropelamento, no mínimo, assim, um sinal amarelo aqui, no sentido de chamar a atenção de que algo institucionalmente não está bem. O Poder Executivo, o Presidente da República, no caso, está a medida provisória e atropelar esse debate, que é um debate técnico, fundamentalmente, e aqui se bem demonstra isso, todos os aspectos estão sendo trazidos. Na perspectiva do consumidor, então, essa promoção da defesa do consumidor, né, e a centralidade da marca, né, ela se põe em diversos aspectos, eu comentei alguns deles, na questão da informação, da oferta, e chamaria atenção para mais um ainda, que nós falamos, mas eu não toquei especificamente, que é a própria questão da segurança. Né? Quando eu toquei, olha, existe um dever de segurança, esse dever de segurança, ele, de um lado, merece incentivos, né? Há um dever geral de qualidade e segurança, fornecedores de produtos e serviços devem colocar produtos no mercado apenas que ofereçam riscos normais e previsíveis e, se não cumprirem esse dever, respondem por isso. No regime de responsabilidade, essa discussão ou essa utilização da marca, esse desrespeito, vamos dizer assim, a tutela da marca, da confiança da marca pelo consumidor, pode ter consequências práticas bem significativas. Eu sempre chamo a atenção que o nosso regime de responsabilidade do fornecedor no Código do Consumidor, quando se trata de defeitos do produto, ou seja, produtos que causam danos aos consumidores, ele é um regime diferenciado, que ele exclui, num primeiro momento, o varejista.
O varejista não responde pelos danos. Quem responde pelos danos é o fabricante, é o produtor, né, que é o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Né? O varejista ele só responde num segundo momento, se eu não conseguir identificar o fabricante. Né? Então, naquelas situações, que são situações extremas, é verdade, mas acontece, de acidentes de consumo com produtos, seja o GLP, seja o combustível, né? Em que eu, eventualmente, como consumidor, vá buscar na falta da marca, vamos dizer assim, essa confusão gerada pela flexibilização da tutela da marca. Eu vá buscar necessariamente aquilo com que eu contratei, que é o varejista. Este não responderá no primeiro momento. Ele só responderá se, de fato, eu demonstrar que não consigo identificar. Isso, por si só, já enfraquece significativamente a própria tutela da segurança do consumidor, o direito à segurança, à integridade psicofísica e patrimonial do consumidor, frente a esses produtos, de modo que é um elemento a mais, né, junto com a questão da oferta que mencionamos, que milita, vamos dizer assim, em favor, né, da proteção da marca, do incentivo à proteção da marca e, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a repressão ao seu uso indevido. Obrigado, Bruno. Gente, vamos mergulhar agora no mercado de GLP em particular. A regra hoje é que nenhuma distribuidora pode envasar e comercializar GLP em cilindro de outra marca. Os cilindros de gás têm marca gravada em alto relevo no corpo do botijão. E essas marcas são irremovíveis, sendo que as distribuidoras que detêm as marcas são responsáveis por garantir a integridade de cada cilindro e do conteúdo, respondendo administrativamente, civilmente, até criminalmente, por qualquer vício de qualidade, quantidade, etc. Então, eu gostaria de ouvir sobre o papel da marca do botijão de GLP. Qual o racional da regulação atual? O que se pretende alcançar atualmente com a responsabilização vinculada a uma única distribuidora sobre quaisquer defeitos que sejam encontrados nos botijões? O que a marca representa para o consumidor e para o órgão regulador? Eu vou pedir tanto ao Bruno Caselli que aborde sobre a ótica do regulador e ao Bruno Miragem sobre a ótica do consumidor. Bruno Caselli, você gostaria de começar, por favor? Sim, obrigado, Pedro, pela pergunta, pela contextualização. Eu acho que, nesse ponto, eu inicio diferenciando os dois mercados, né? Quer dizer, mercado de revenda de combustíveis líquidos automotivos, né? Ele não tem características, digamos, iguais às características do mercado de revenda de botijão de GLP. Né? O botijão de GLP chega até a sua casa, né? Ele chega envasado e vai, muitas vezes, próximo a seu ambiente ali de convivência, cozinha, né? Qualquer outro local onde circulam pessoas. O combustível líquido não tem essa característica. Né? Então, além disso, ele é um combustível também que passa por um processo de, digamos, industrialização, diferentemente do combustível líquido. O combustível líquido sai lá da unidade produtora e passa pelos distribuidores, chega no revendedor sem grandes alterações da sua forma. Né? Já o GLP não. O GLP ele sai da unidade produtora, é um gás, né? Mas ele passa por um processo de envasilhamento que altera ali, quer dizer, que requer alguma complexidade superior, inclusive superior ao combustível líquido. Inclusive, é um combustível extremamente perigoso do ponto de vista dos riscos caso haja um vazamento, né? Então, isso para indicar que há diferenças no tratamento que o regulador dá para os dois problemas. Tá? Como eu disse também no começo, o GLP, essa temática dentro da agência, ela não avançou depois da TPC, do ponto de vista de uma proposição normativa, uma proposta de regulamento, mas vai entrar, está na agenda regulatória e deve entrar tão logo seja concluída a da fidelidade à bandeira, a resolução 41. Né? E, feita esse preâmbulo, eu diria o seguinte, eu acho que a marca, nesse caso, sempre foi tratada pelo regulador como um elemento importante do ponto de vista da segurança.
né? Então, hoje, o normativo que a ANP dispõe, tratando dessa questão da marca para o GLP, é em função, sem dúvida nenhuma, dos requisitos necessários ao processo de vasilhamento e também as ações decorrentes de eventual dano ou sinistro que possa acontecer em instalações usuárias de GLP, de modo que não só a ANP ou todos os órgãos competentes possam identificar aí responsabilização com relação ao eventual problema que surge. Então, isso não é a mesma, digamos, a mesma motivação do que no caso de líquidos, né? Eu ressalto também que a atividade de regulação ela não é uma atividade de sim ou não, né? Quer dizer, ou é tudo ou nada. São vários aspectos que são identificados no processo de decisão, dimensões que são identificadas no processo de decisão. A segurança é uma delas e, geralmente, quando ela é a mais evidente, de fato, a tendência é que o regulador caminhe para privilegiar isso. Então, para a GLP, eu entendo que até hoje a ANP se manteve nessa direção. Se a gente for olhar a dimensão concorrencial, no entanto, dessa regra, a meu ver, e aí é um pouco da área onde eu estou dentro do ANP e também tenho aí o conhecimento até acadêmico e experiência profissional, entendo que esse é um tema crítico, né? A barreira que a regra cria para o fomento, a dinamização das atividades de distribuição está muito associada a essa questão do enchimento e vedação do enchimento de outras marcas, né? Então, a discussão surgiu lá atrás, em 2018, muito em função da necessidade de se avaliar mecanismos de promoção da competição, já que os preços são livres, compete ao regulador apenas promover a competição nos elementos de oferta, né? Então, é a maior dinamismo na oferta que vai potencialmente gerar reduções de preço. Então, o ponto que surgiu aí como o motivador dessa reflexão que está sendo conduzida pelo ANP é a tentativa de uma reflexão, de uma promoção da competição nesse segmento, né? Se a gente for olhar, inclusive, os dados de concentração, né, de GLP, do distribuidor GLP, o dinamismo é inferior ao de líquidos, né? Quer dizer, é um mercado muito mais estável do ponto de vista das condições, da estrutura do mercado aí, nos diferentes segregações geográficas, nacional, regional. Então, realmente é uma tarefa que a gente, como regulador, se propôs a fazer, não é trivial, né? E ela tenta introduzir algum tipo de incentivo de competição nesse segmento. Ainda não concluindo, eu entendo que, seja qual for a decisão da ANP com relação a isso, lembrando que ela ainda vai passar por um processo de ampla participação social e motivação técnica, né? Inclusive por meio de uma IR, a IR hoje, a análise de impacto regulatório, ela é um requisito previsto na regulamentação da ANP, né? E o problema regulatório é algo obrigatório de ser configurado pelo regulador quando coloca a discussão a público, né? E aí eu faço um elogio aí ao trabalho das agências como um todo, porque nós temos um ônus muito grande na edição de normas, e esse ônus tem por trás a obrigação do regulador de, tecnicamente, motivar aquilo. Então, é sempre a decisão melhor dentro do que foi levantado. E aí, para o GLP, eu acho que haverá um desafio grande para, mantidas as condições de segurança, então acredito que a agência não vá adotar uma medida nesse caso, mesmo que eventualmente altere a regra que existe hoje, sem preservar os requisitos de rastreabilidade que estão presentes na normativa atual, porque segurança é algo que não só nós, mas eu acho que qualquer regulador que tem que se deparar com isso, tem como principal elemento aí nas dimensões que são necessárias a serem observadas no processo decisório. Então, eu acho que é um pouco nessa direção, Pedro. É um tema bastante interessante, difícil de ser tratado, porque nesse caso envolve a segurança do consumidor em nível muito elevado, mas numa vertente concorrencial é fato que a regra também dificulta muito o dinamismo ali nas condições comerciais, nas práticas comerciais entre os agentes. Então, o desafio está colocado, né, e a gente, como agência,
vai se deparar com isso e colocar para a sociedade o nosso ponto de vista para o debate antes da decisão e ver como é que esse tema vai ser tratado aí a partir da participação social. Zé, muito obrigado. Miragem, e o consumidor, hein? Não, acho que o Bruno colocou bem as questões. Acho que é uma questão que envolve a questão da segurança do consumidor. Ela digamos assim, polariza essa questão do fornecimento de GLP, né? E, portanto, a questão da marca nesse regime que nós temos hoje, né, seja para identificar, né, numa hipótese de eventual responsabilidade, mas antes disso, né, a própria ideia de responsabilidade é quando as coisas já deram errado, quando o dano já aconteceu, né? Antes disso, a ideia de você ter um incentivo que tenha produtos de qualidade, portanto, esses recipientes tenham qualidade, esses recipientes sejam renovados, né, e, digamos assim, mantidos em qualidade, com a qualidade, com a segurança devida ao longo do tempo, né, o regime atual ele vai estabelecer esse incentivo, e que, claro, representa um investimento, e nesse sentido o Bruno colocou bem, é uma barreira de acesso, indiscutivelmente, sim, né? Mas, digamos, a alternativa, eventualmente, de remoção disso, ou de remoção desta barreira, né, sem ter algum elemento de incentivo à conservação desses recipientes, à conservação dessa segurança, teríamos aqui uma circunstância de benefício eventual à concorrência, mas desconsiderando esse elemento dos riscos ao consumidor, né? De modo que haver barreira por si, né, e exigir-se um investimento, evidente, há essas repercussões, o Bruno colocou muito bem, né, a concorrência, mas em muitas atividades econômicas, sempre digo, é um preço a se pagar para garantir produtos e serviços com a segurança legitimamente esperada, especialmente em produtos que têm, inclusive, né, pelas suas características, uma certa periculosidade, vamos dizer assim, inerente, né? A explosão de um botijão que esteja, né, com gás que esteja mal condicionado, etc., geram danos graves, danos sérios, né, de modo que este privilégio, que foi muito bem apontado ao dever de segurança, me parece, vai muito bem, vai em linha com o direito básico do consumidor à segurança de produtos e serviços. Miragem, muito obrigado. Professor Helder, existe atualmente algum impeditivo para que o consumidor efetue a portabilidade de uma marca para outra no momento da compra de carga de gás? Quais seriam as possíveis consequências para o mercado e para o consumidor com o fim da marca no botijão de GLP ou a convivência de mais de uma marca exposta em um único botijão? Está no mudo. Tinha que ter alguém em algum momento que ia estar com o microfone fechado, apesar dos naturalmente. Senão não seria um webinar de sucesso. Hoje, o normativo da ANP é muito claro, né, e essas questões são tratadas, né, de forma que o consumidor ele pode usar da sua preferência com relação a essa ou aquela marca da maneira que bem lhe convier. Então, nesse sentido, né, de novo, eu tenho ainda muita dificuldade de identificar o problema do ponto de vista concorrencial que toda essa discussão tem ensejado, né? A marca, mais uma vez, o consumidor não está satisfeito com a marca A, vai para a marca B, né? Mas é importante que ele possa, né, identificar, né, o porquê que ele não está satisfeito com a marca A e quais as condições, e testar eventualmente, que ele pode ir depois para a marca B ou para a marca C, né? Então, para mim, eu vou ser nessa resposta muito breve, provavelmente já está se aproximando do final,
né? Mais uma vez, eu acho que a ideia de introdução, ampliação da concorrência, que é interessante notar, ela está na base das duas propostas de mudança, tanto nos combustíveis automotivos quanto no GLP. Ela, no meu modo de entender, assim, entendo as ponderações do Bruno perfeitamente, porque, como ele chamou a atenção, é uma indústria complexa mesmo, né? Tem especificidades, etc. Mas essas especificidades, que muitas vezes se traduzem em barreiras, e a literatura chama de barreiras estruturais, elas são inerentes à estrutura do mercado, né? Então, eu não gostaria de ver mais 100 novos operadores não qualificados no setor, né? Então, isso, a marca, ela favorece, né, entre outros aspectos, né, a manutenção de um ritmo de investimento associado, por exemplo, à logística de movimentação. Um dado importante, talvez aqueles que não sejam tão especializados no setor, né, quando veio a pandemia, os combustíveis automotivos, a demanda despencou, né, gasolina, diesel e tal, principalmente naquele segundo trimestre do ano passado, 2020. Mas o GLP aumentou muito, e também pela mesma razão, tinha mais gente em casa, etc. E tal, né? Além disso, você precisou reorientar toda a logística de movimentação do produto. Tem alguma notícia de falta de abastecimento do mercado do GLP durante esse período? A demanda, ao contrário dos demais combustíveis, cresceu no semestre passado, no primeiro semestre daquele ano, né, cerca de 10%. Então, você teve que responder rapidamente, porque as refinarias brasileiras elas reduziram as cargas processadas, porque dependia também dos outros derivados, então você não estava podendo processar muito petróleo, reduziu um pouco a produção nacional, você precisou importar mais, e toda essa logística, e toda essa movimentação referente à cadeia, né, tanto do distribuidor, com relação aos importadores e às refinarias da Petrobras, como para frente com relação aos revendedores, ela funcionou, né? Então, a segurança, para mim, como eu falei já no início, né, a segurança do abastecimento e energia é a questão crucial. Quando você não garante segurança do abastecimento, você está no Jornal Nacional todo dia, né? Então, agora na Inglaterra está tendo um problema que é pontual de segurança do abastecimento de gasolina, o mundo todo está sabendo, né? Então, para mim, para resumir, né, de novo, né, a marca ela é um resultado, ela favorece depois, digamos assim, a criação de um ambiente com incentivos suficientes para que você possa garantir também a necessidade de expansão de toda essa logística de movimentação que é essencial para a garantia do suprimento do mercado de combustíveis no Brasil. Obrigado, Helder. Deixa eu voltar aqui para os Brunos. Vamos aprofundar um outro aspecto. Do ponto de vista dos investimentos em um setor com as particularidades do GLP, com manutenção, requalificação e sucateamento, troca de botijões, como ficaria isso com o fim da marca? Qual o impacto na segurança? Imagina-se como possível transferir ao consumidor a responsabilidade pelas rotinas de manutenção e requalificação dos cilindros de GLP? Bruno Miragem, se você puder começar. Eu acho que, de certa maneira, acho que a reflexão está posta, né? Há alguns... A oferta de produto e serviço no mercado, qualquer produto ou serviço, né, ela é admitida com certos padrões. Esses padrões estão postos, né? Riscos normais e previsíveis. Por conta disso, o consumidor paga um preço, tá? Ou seja, um preço em relação a uma expectativa de segurança, né? A uma qualidade esperada. Qualquer alteração que se faça em qualquer mercado, né, que envolva, eventualmente, transferência de custos,
implica exatamente em você discutir essa reciprocidade de interesses. No caso aqui do GLP, inclusive nós comentamos na resposta anterior, tá? O único, digamos, o aspecto, vamos dizer assim, que justificaria uma alteração dessa regra, o próprio Bruno colocou, diz respeito à questão de você estimular uma eventual concorrência, reduzindo barreiras de entrada. Só que o Helder também, eu vou aproveitar o argumento do Helder, que foi muito bem, muito ao encontro do que eu sustento, né? Esse acesso não pode ser um acesso de qualquer forma, né? A preservação da qualidade, ela tem uma perspectiva na concorrência, né? Concorrência desleal, dentre outras condutas, também é produto de qualidade inferior, né? que violem regras, que violem normas de segurança, etc. Né? E no caso aqui, especialmente no GLP, talvez um cuidado em matéria concorrencial é justamente não incentivar ou não estimular o ingresso daquilo que a gente chama de free riders, né? Ou seja, aqueles indivíduos, aqueles concorrentes que aproveitam-se muitas vezes de investimentos, né? Aproveitam-se de esforços feitos por concorrentes, por outros agentes econômicos que cumprem as regras, que cumprem as exigências, que inclusive realizam investimentos expressivos para poder se colocar nesse mercado, e um aproveitamento, de outro lado, de agentes que ingressam nesse mercado exatamente sem os mesmos investimentos e, portanto, com as condições, inclusive, de estabelecer uma espécie de concorrência predatória no mercado, né? Aqui, no direito do consumidor, também nós sempre temos um cuidado, que isso se vincula muito à concorrência, de um balanço, de um equilíbrio entre o interesse daquilo que a gente chama de consumidores atuais e consumidores futuros. Uma eventual redução de preço no momento atual, mas que represente, né, uma desqualificação desse mercado para o futuro, né, ou condições piores para o consumidor, condições negociais piores para o consumidor no futuro, ou condições, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, de qualidade desse produto no futuro, né, a decisão, digamos assim, favorável, ou a decisão em acordo com a legislação de proteção do consumidor sempre é aquela decisão que privilegia esse campo mais amplo, né, de proteção dos consumidores digamos assim, em perspectiva de futuro, de longo prazo, né? Portanto, né, nesse ponto, me parece que, claro que a concorrência é muito importante, a concorrência que traga novos agentes, né, para esse mercado é muito importante, agora, né, sem prejuízo da qualidade e segurança, o que, neste caso, deste mercado, há este risco significativo, né, de estímulo ao ingresso desses free riders, né, que não realizam os investimentos devidos e se aproveitam daqueles investimentos já realizados. Mirage, muito obrigado. Caselli? Eu acrescentaria, acho que na primeira pergunta eu já abordei bastante com relação à questão da marca e impacto em segurança, né? Mas como você indagou e a responsabilidade vai ser da agência na eventual mudança da normativa, né? Se o consumidor ficaria responsável, eu entendo que não, entendo que isso não seria uma decisão que traria aí a mudança, não viria para que isso acontecesse, né? Então, entendo que a decisão do regulador, se de fato for alterar a forma como é hoje, lembrando que hoje está valendo isso, então ainda vai passar por esse processo de discussão, ela vai tentar trazer uma solução que o consumidor não seja responsável por isso, porque acho que isso seria inviável, né, do ponto de vista prático, nem é essa a ideia, e que consiga manter as condições de segurança, com rastreabilidade. Esse é o desafio que está posto aí para a agência, para os técnicos da agência, no sentido de tentar estudar se existem alternativas ao modelo atual. Então, é um pouco por aí, Dória. Ótimo, muito obrigado. Olha, agora, olhando os dois mercados, tanto o dos postos de gasolina como o dos botijões de gás, sem marca, o custo reduziria? Uma alteração no sistema vigente não pode acabar por gerar custos ainda maiores? Isso aumenta, de fato, a competição? Em que medida
representa uma abertura para práticas irregulares. Vinícius, a última pergunta é para você, e eu sei que essa é bem simples, né? Essa é muito fácil, né? Na verdade, assim, fácil, entre aspas, não é fácil, nada é fácil. Mas eu acho que tem um ponto importante aqui, vou falar dos dois em separado. Questão do GLP, normalmente quando a gente fala em defesa da concorrência, as pessoas sempre pensam muito em preço, né? A função do órgão antitruste é evitar aumento de preços via condutas anticompetitivas e tal. Só que preço é uma variável que muitas vezes ela pode aumentar em decorrência, por exemplo, de um produto com maior qualidade, que o consumidor está disposto a pagar mais caro por aquilo, a empresa percebe e ela vai, né, jogando o preço até o limite que ela percebe que ela não está perdendo mercado consumidor, isso é natural, tentativa de maximização do lucro. Mas o que a defesa da concorrência de fato se preocupa com muita força é na redução da oferta. Porque aí sim, se você tem um problema de efeito de aumento de preço em função de uma redução da oferta, aí sim você tem um problema concorrencial grave. Obviamente, aqui a gente tem um ponto, porque quando a gente está falando de GLP, e a gente fala de ampliação da concorrência, a gente está olhando para a questão do botijão e falando isso aqui é uma barreira entrada. Né? Então, como é que eu reduzo essa barreira entrada? E se a gente pensar que eu estou querendo incentivar a concorrência e o sujeito que vai entrar sem precisar aumentar a oferta, por que isso teria impacto em preço? Porque se eu entro no mercado sem precisar de uma escala mínima viável que envolva um número de botijões razoáveis para eu poder fazer uma entrada comprometida no mercado, porque é um mercado que você tem que fazer uma entrada comprometida. É um mercado que tem escala. Né? É um mercado que, vou usar um palavrão aqui, mas tipo, o custo marginal ele é decrescente. Depois que eu tenho a estrutura, o custo de eu distribuir um botijão a mais é muito pequeno, é zero. Isso quer dizer que, enfim, você tem uma escala aí razoável. Então, assim, eu dizer que eu vou reduzir barreira entrada e para fazer com que alguém possa entrar praticamente sem aumentar a oferta, por que isso vai ter impacto em preço? Né? Então, acho que essa discussão é uma discussão, para além das questões de segurança, que eu não vou tratar, porque vocês já trataram aqui, os dois Brunos já trataram bastante disso, eu acho que a gente tem que dizer, bom, se a gente quer aumentar a concorrência no setor de botijão, no setor de GLP, a gente tem que pensar em como a gente aumenta a oferta. Né? Porque, no fundo, é isso, como é que você gera um aumento de oferta, é assim que você vai diminuir o preço. Né? Então, e aí esse aumento de oferta ele pode ser via um aumento de demanda e várias outras questões, né? Porque aí tem questões de restrição que o Helder colocou. Mas eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter em mente. Então, a questão da marca aqui, no fundo, a gente vai para uma discussão que, pelo que eu estou entendendo, não estou achando que vai reduzir preço. Né? No setor de combustíveis líquidos, você tirar a marca você tirar a tutela regulatória da marca, gera aqueles efeitos que eu já mencionei. Risco de verticalização, ou porque a própria agência ou o Congresso permitiu, ou verticalizações não de propriedade, mas verticalizações contratuais, né, que podem aí sim também aumentar a barreira entrada. E você está tirando uma variável competitiva do setor. A marca é uma variável competitiva do setor, né? E você está pensando numa competição, enfim, a partir de parâmetros que se consideram ideais e que com custos que, no fim, quem vai pagar a conta, eventualmente, se eles existirem, é o consumidor final. Né? Então, também é um mercado que você tem uma escala muito grande, né? Principalmente na distribuição. A margem da distribuição de combustível é uma margem pequena. Todo mundo sabe disso.
A margem da distribuidora é uma margem pequena, então a distribuidora ela ganha quando ela tem escala e eficiência na distribuição. Então, é todo no fundo, você puxa um fio, se você puxar o fio errado do novelo, você tem um risco de desestabilizar um setor como um todo, né? Então, a discussão tem que ser feita com muita calma. Concordo que medida provisória não é o melhor caminho, nem pensar. Vinícius, Bruno e Bruno, Helder, muito obrigado. Olha, claro que toda essa discussão não se esgota aqui, mas infelizmente estamos chegando no final do nosso tempo. Encerramos aqui esse evento online realizado pelo Estadão do Estúdio e patrocinado pelo IBP e sindicais. Agradecemos a audiência e esperamos ter esclarecido as dúvidas sobre o tema e aguardamos todos em uma próxima oportunidade. Daqui, boa noite.